E aí, gente, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa discussão literária dessa semana? Alguém deve estar se perguntando que imagem estranha é essa que eu tenho aí atrás de mim. Ela faz parte de uma montagem da CIA de Teatro de Almada, lá de 2008, da peça, deixa eu revelar aqui, O Marinheiro, do Fernando Pessoa, que está lá na nossa listinha da Unicamp. Já estou aqui com o meu chá, porque literatura e chá combinam, vocês sabem disso. Hoje é de erva cidreira para dar aquela acalmada nos nervos, porque a gente vai precisar, eu garanto. Bora lá então, gente! E continuando aqui com a nossa análise então, gente, falar um pouquinho de algumas coisas sobre a publicação do Marinheiro. Ela é publicada, essa peça, lá na revista Orfeu. Lembram dela, do ensino médio, segundo ano do modernismo português? Qual a importância dessa revista, gente? Essa revista abre as portas de Portugal, da literatura portuguesa para o modernismo. O Fernando Pessoa, inclusive, é um dos organizadores. Ele, juntamente com outro poeta que é conhecido de vocês, o Mário de Sá Carneiro, né? Aquele cara de vida trágica que aos 27 anos veste um smoking e se joga da janela do hotel onde estava hospedado, cometendo suicídio, certo? Outra coisa interessante é a questão da capa aí da primeira edição. Dá uma olhadinha. A gente tem nessa capa, que é lá do José Pacheco, do ilustrador José Pacheco, essa imagem com uma mulher entre duas velas. Guardem essa informação porque ela vai ser bem importante para o que a gente vai discutir aqui. Continuando, o Fernando Pessoa diz que temos aqui um drama estático. E aqui já dá aquele nó, né, galera? Porque quando a gente pensa na palavra drama, lembra lá da aula de gêneros literários? Drama vem do grego e significa ação. Uma das características do teatro, dessa ação desses personagens em movimento, é justamente conflito, é justamente deslocamento. E no drama estático isso não vai ocorrer. A gente tem uma peça num único quadro e uma coisa curiosa a gente está diante de uma peça moderna, ok? Lá do Fernando Pessoa, mas que ainda assim segue a regra aristotélica das unidades de espaço e tempo. Já que essa peça vai se passar durante uma noite e vai se passar num único espaço, que é o quarto de um castelo, a gente vai ver já já. Outra curiosidade, puxando para essa questão da antiguidade, da qual eu gosto muito, é que temos 3 mulheres em cena, temos 3 personagens, o que retoma a ideia do poeta Horácio, que diz: não dê voz, ele não fala assim, né, mas eu vou falar caseiramente aqui, numa cena você nunca vai dar voz para uma 4ª personagem, ok? Mencionando que nas tragédias gregas a gente sempre tem em cena apenas 3 personagens. Vamos para frente, gente. O Fernando Pessoa, lá numa revista, enfim, Páginas de Estética e Teoria Literária, já que ele também escrevia sobre a arte literária em geral, ele vai definir pra gente o que ele considera o teatro estático, certo? Vamos ficar de olho porque USP e Unicamp costumam fazer o quê? Não cobrar só a obra, mas também textos críticos, comentadores e por aí vai. Então eu vou ler para vocês aqui, dá uma olhadinha, gente. Chamo, diz o Fernando Pessoa, teatro estático aquele cujo enredo dramático não constitui ação, ok? Então aqui ele está reforçando o que a gente acabou de falar, ok? Um teatro sem ação. A gente poderia pensar um teatro sem teatro, ok? Isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam, nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma ação, onde não há conflito nem perfeito enredo. Dir-se-á que isto não é teatro. Creio que o é, porque creio que o teatro tende a teatro meramente lírico, ok? E que o enredo do teatro é não a ação nem a progressão e consequência da ação, mas, mais abrangentemente, a revelação das almas através de palavras trocadas e a criação de situações. Pode haver revelação de alma sem ação,
e pode haver criação de situações de inércia, momentos de alma sem janelas ou portas para a realidade. Ok? Ao comentar disso que ele chama de teatro estático, ele já vai dar várias pistas para a gente do que vai acontecer na peça O Marinheiro. Eu destaquei aqui a palavra lírico só para retomar a ideia da poesia que vai estar presente nessa peça. Né? O Fernando Pessoa é um cara conhecido pelos seus heterônimos, pelos seus poemas, por Alberto Caeiro, por Ricardo Reis, por Álvaro de Campos, ok? Por Bernardo Soares. Essa poesia vai acabar atravessando o texto dramático aqui e em muitos momentos a gente está lendo a peça e a gente tem ecos de poesia mesmo, ecos líricos. Isso é o tempo inteiro nessa obra que a gente está analisando e que a Unicamp vai cobrar de vocês. Então vamos para frente, minha gente. Aqui eu tenho o quê? Uma rubrica de abertura. Lembram, rubrica é aquela marcação que normalmente os dramaturgos deixam para quem vai fazer a montagem dessa peça. Eu tinha falado lá no começo que o Fernando Pessoa não pensava em uma peça para ser montada, mas sim numa peça para ser lida. Não é à toa que ele publica numa revista, que ele publica lá na revista Orfeu, como a gente viu, ok? E eu tinha mencionado também que essa peça nunca foi montada enquanto Fernando Pessoa era vivo. Depois da morte dele e contemporaneamente, a gente tem, se vocês procurarem no YouTube, a gente tem vídeos de montagens dessa peça, ok? Vamos lá então, olha o que ele diz. Um quarto que é sem dúvida num castelo antigo. Já vou pegar aqui, já vou dar uma grifadinha, tá, gente? Castelo antigo. Do quarto, vê-se que é circular. Ok? Uma coisa curiosa, assim, a gente poderia de repente fazer uma relação também com o espaço de teatro grego que acaba sendo o quê? Circular. Assim, de repente eu tô viajando demais, mas daria para, não sei, não se sabe se ele pensou sobre isso, não dá para afirmar, mas há possibilidade. E ele vai dizer o seguinte, ó, ao centro ergue-se sobre uma mesa um caixão com uma donzela de branco. 4 tochas aos cantos. À direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma única janela alta e estreita, dando para onde só se vê, entre 2 montes longínquos, um pequeno espaço de mar. Do lado da janela velam 3 donzelas. A primeira está sentada em frente a essa janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras 2 estão sentadas, uma de cada lado da janela. É noite e há como que um resto vago de luar. Ou seja, nesse momento, o Fernando Pessoa nos joga dentro do cenário. E se vocês forem lembrar um pouquinho, lá do século XIX, final do XIX, vejam que aqui ele está no começo do XX, tem umas marcas aqui que lembram o que, gente? A literatura simbolista. Lembra? Essa literatura simbolista que jogava com a questão das sensações, das sugestões, né? Esse luar que é vago, esse luar que é misterioso, cria essa aura simbolista que remete um pouco a essa ideia do sonho, do onírico, ok? A seguir a gente é apresentado ao quê? As personagens dessa peça. E aí uma outra coisa para a gente pensar, elas não têm nome, elas só são veladoras, ou seja, elas estão passando a última noite com essa moça, com essa defunta vestida de branco no quarto desse castelo antigo, ok? Aí você já faz o gancho com a capa da revista Orfeu, que eu mostrei para vocês, aí atrás, que era o quê? Aquela moça no meio de 2 velas. Isso mostra o quê, gente? Essa peça foi muito importante, ok? Essa peça é um marco do modernismo português, com toda certeza. Ok? Vamos dar uma acompanhada no que está rolando aí nesse velório, gente. Então a gente tem o seguinte: primeira, veladora. Ainda não deu hora nenhuma. A segunda, não se pode ouvir, não há relógio aqui perto. Dentro em pouco deve ser dia. E a terceira diz: não, o horizonte é negro. Não desejais, minha irmã, que nos entretenhamos contando o que fomos? É belo e é sempre falso. Não, não falemos nisso. De resto, fomos nós alguma coisa?
Nesse momento já dá aquele nó na nossa cabeça, né, gente? Ok? Porque a gente tem o castelo antigo, que nos jogou já a nós, apreciadores, enfim, público, espectadores desse teatro, num espaço longínquo e fora da realidade. Não tem relógio, e, portanto, não tem a marcação de tempo. Então, eu estou criando essa aura de sonho desde o início. E aí vocês vão perceber que ao longo da peça a gente tem o tempo inteiro esse impacto, essa oposição entre o que é sonho, o que é realidade, o que é presente e o que é passado. Guarda essa informação aí com você, certo? E a gente tem a ideia de que nem essas veladoras já começam dizendo que não sabem quem são. Elas me lembram muito quando eu estava na escola ainda, assim igual vocês no ensino médio, numa prova de física ou de matemática. Eu ficava me perguntando, será que eu sou alguma coisa? Quem eu sou? Onde estou? Para onde eu vou? Então, prosseguindo, além dessa temática que eu estou mencionando do sonho versus realidade, passado versus presente, a gente tem outras imagens fortes aqui nessa peça e bastante recorrentes. Cuidado, a Unicamp vai pegar nessa recorrência. Eu tenho certeza que é uma boa aposta aqui para a nossa prova. Uma imagem forte, bom, o nome da peça é Marinheiro, então obviamente que o mar vai estar muito presente. Enquanto essas veladoras conversam, né, sempre retomando, num diálogo super entrecortado, a gente às vezes nem sabe qual delas está falando. Esse diálogo às vezes sem pé nem cabeça, como se fossem só... enfim, elas ficam vagando mesmo nessas palavras. Vira quase que uma música. Então a gente tem a voz dessas veladoras, mas o sentido vai se misturando. Enfim, a gente tem a presença do que, gente? Do elemento mar. Essas referências constantes ao mar, a rios, à água, ok? E dá uma olhadinha o que fala a segunda veladora aqui nesse trecho. Todo este país é muito triste. Aquele onde eu vivi outrora era menos triste. Ao entardecer eu fiava, sentada à minha janela. A janela dava para o mar e às vezes havia uma ilha ao longe. Muitas vezes eu não fiava, olhava para o mar e esquecia-me de viver. Ok, gente? Não sei se era feliz. Já não tornarei a ser aquilo que talvez eu nunca fosse. O mar aqui claramente relacionado à ideia do esquecimento. Eu olho para o mar e eu esqueço de viver. Eu olho para o mar e esqueço da realidade. Se a gente voltar na questão da literatura antiga, da mitologia, a gente tem o Let como sendo o quê? Um dos mares infernais, um dos mares do Hades, no qual, se a pessoa se banhasse, ela perderia toda a sua memória. Então fica de olho, a Unicamp não vai te cobrar isso. Mas aqui a gente tem, dá para perceber diversas referências a essa antiguidade clássica, certo, gente? Aí a primeira diz o seguinte: fora de aqui nunca vi o mar. Ali daquela janela, que é a única de onde o mar se vê, vê-se tão pouco. O mar de outras terras é belo, só o mar das outras terras que é belo. Aquele que nós vemos dá-nos sempre saudades daquele que não veremos nunca. Aqui a gente poderia pensar no quê, gente? Numa relação dessa saudade tão presente na literatura portuguesa, essa saudade do passado grandioso dos portugueses como os grandes navegadores, os grandes conquistadores do mar. Certo? É outro assunto que aparece recorrentemente nessa peça. Pra frente, então. E finalmente, adivinha, vai entrar em cena quem? O marinheiro. Você deve estar se perguntando até agora, mano, não chamava marinheiro a peça? Cadê o marinheiro? Não vi marinheiro até agora. Marinheiro vai aparecer. O marinheiro, gente, faz parte de um sonho que uma dessas veladoras tinha sempre. Então, ele está dentro de um sonho, ok? Já vai guardando que a gente tem o quê? Uma narrativa dentro da narrativa. A segunda veladora vai contar desse sonho. As outras pedem para que ela conte esse sonho para a noite passar mais depressa, ok? Para essa noite, nesse castelo, sem um tempo definido, finalmente chegar ao fim. E ela vai sonhar com esse marinheiro. Eu vou resumir aqui a história
para vocês é o seguinte: esse marinheiro, um belo dia, ele se perde e vai parar numa ilha longínqua. Chegando nessa ilha, ele não tem como sair dali. O que é que ele faz? Ele começa a sonhar um novo país, a sonhar uma nação só sua. E vai reconstruindo, o próprio Fernando Pessoa menciona, com tijolos de ilusão. Ele vai construindo essa nova nação. Então ele constrói o povo, ele constrói a vegetação e ele fica nesse sonho eterno, ok? Ele cria, é quase uma utopia marinheira aqui, né? Ele vai criar este mundo ideal. O que que eu quero nesse país, ok? Tô preso, então tô imaginando uma outra pátria. Detalhe novamente para essa questão do Fernando Pessoa nessa peça o tempo inteiro de deslocamento da realidade. Veja que ele está perdido numa ilha longínqua. Do mesmo jeito que as veladoras estão no quarto do castelo antigo. Ele quer deslocar, gente. Ele não quer nada focado nessa realidade. E enfim, ele vai construindo esse sonho, certo? Ele diz, aqui a veladora vai contar. Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria e ele nunca deixava de sonhar. De dia, a sombra curta das grandes palmeiras que se recortava, orlada de bicos, no chão areento e quente, de noite estendido na praia, de costas e não reparando nas estrelas. Ele tá tão absorto, olha, essa palavra foi bonita, hein, gente? Ele tá tão absorvido por esse sonho, por essa imaginação, que ele não enxerga nada ao seu redor. Então, guarda essa questão, gente. O sonho se sobrepondo à realidade, ok? E aí, olha só, a segunda narradora, né, elas falam, continua, termina essa história. E a segunda veladora diz o seguinte: sim, falar-vos-ei mais dele, mesmo eu preciso de vô-lo contar. À medida que eu vou contando, é a mim também que o conto. São três a escutar. E atenção para essa cena, gente, que eu tô sozinha aqui, me arrepiou. Ela diz assim, ó. Eu tenho essa rubrica do Fernando Pessoa. De repente, olhando para o caixão e estremecendo. Três não sei, não sei quantas. Não faleis assim, contai depressa, contai outra vez. Não falei em quantos podem ouvir. Nós nunca sabemos quantas coisas realmente vivem e veem e escutam. Voltai ao vosso sonho, o marinheiro, o que sonhava o marinheiro. Certo? Então, de novo, essa ideia que vai ficando um tanto quanto misteriosa. Elas não sabem quem elas são, ao certo, né? Ok? E aí, só para terminar essa história, o que acontece? Vai chegar num determinado momento, essa dúvida que elas têm de quem elas são, em que elas vão começar a se indagar. E aí vira uma coisa que remete muito ao teatro do absurdo, né? Que na verdade vai surgir só na década de 60, por aí, mas que o Fernando Pessoa está lá em 1915 já trazendo essa ideia. Essa quebra da lógica, né, gente? Então, tem um determinado momento em que elas vão se indagar se elas estão sonhando, se na verdade a veladora sonha com o marinheiro ou se elas são o sonho dele. Será que ele está sonhando? E aí vira uma coisa assim em que a gente fica, gente, o que está acontecendo aqui? Ok? E aí elas estão percebendo, né? Elas olham pela janela, elas percebem que o dia está chegando e que a gente já está no final da peça. A terceira veladora diz com uma voz muito lenta e apagada: ah, é agora, é agora. Sim, acordou alguém, a gente que acorda. Quando entrar alguém, tudo isto acabará. Até lá, façamos crer que todo este horror foi um longo sono que fomos dormindo. É dia já, vai acabar tudo. E de tudo isto fica, minha irmã, que só vós sois feliz porque acreditais no sonho. Então aqui, essa terceira veladora joga para a segunda a ideia de que, por acreditar no sonho, você é feliz. Quem sonha é feliz. Aí você fala, uou, vai acabar para cima essa peça. Que beleza. E a segunda responde, por que é que me perguntais? Porque eu o disse? Não, não acredito. Um galo canta, a luz como que subitamente aumenta. As três veladoras quedam-se silenciosas
e sem olharem umas para as outras. Não muito longe por uma estrada, um vago carro geme e chia. E a peça acaba. Certo? E a gente fica aqui se perguntando, gente. Quem eram elas? Por que quando alguém abrir a porta isso vai acabar? Será que é o marinheiro que vai acordar do seu sonho? Será que elas eram fantasmas? Quem são essas veladoras? Que história é essa? A história do marinheiro não acaba, porque tem um momento, só para fechar, que ele para de sonhar e ele decide tentar lembrar da pátria e ele não consegue mais lembrar daquilo que ele foi. Então ele pensa na infância, o marinheiro, e ele lembra da infância inventada. Ele pensa da juventude e ele lembra da juventude inventada. O sonho nessa peça, nessa história do marinheiro, se sobrepôs à realidade. Ok, gente? E aqui, só para a gente fechar, voltar a alguns aspectos importantes aí da nossa peça. Lembrar dessa questão da publicação. Normalmente lá na escola, quando a gente vai ver o Fernando Pessoa, o poema famoso que é mostrado na revista Orfeu é Ode Triunfal, né? Eu lembro disso. Todo o material didático traz a Ode Triunfal, que é aquele poema considerado futurista, que vai falar das máquinas. Para sua informação, meu amigo, na verdade, eles colocaram 2 poemas do Fernando Pessoa nessa primeira edição. A Ode Triunfal e a outra eu não vou me lembrar agora, porque estava sobrando espaço na revista. E o que vem pra gente é que né, a gente tem a impressão, como tá em todo o material didático, dá a impressão que esse poema era o poema fodão, aquele que se destacou na revista, mas na verdade não. Então vamos lembrar do fato de estar nessa revista, no primeiro número da revista que começa o modernismo português, o fato de ser um único quadro, a história se passa só nesse espaço do castelo, né, gente? O drama estático, ou seja, drama sem ação. Essas personagens e a relação delas. Eu coloquei aqui a jovem defunta, mas, galera, essa defunta ela não é nem personagem, ela é um elemento cênico. Desculpa aí. Você é só um elemento cênico, ok? O marinheiro, os temas que eu mencionei, não se esqueçam: o passado, o sonho, o mar. Essa narrativa de encaixe, a Unicamp gosta dessas coisas, gente. Então a gente tem uma narrativa encaixada na outra. A gente tem o quê? A história do velório e a história do marinheiro. Então nós temos uma narradora, ok? Eu conto histórias para me reconstruir. Isso é uma coisa bastante comum. E terminamos essa aula e terminamos esta noite, porque já passa da meia-noite aqui, nos perguntando: a situação existiu, todas sonhavam, eu existo, você existe? Isso é real? Alguém está sonhando com a gente? Não sabemos. Certo, gente? Então, ó, até a próxima e tomem chá e leiam, porque literatura e chá são as coisas que mais combinam. Um beijo e fui!